Rapadura é doce, mas não é mole não. Venha na maciota. Se quiser vir, venha, mas venha na maciota. Essa e várias outras frases são muito icônicas no mangá, no caso, não no mangá, no anime Yu Yu Hakusho. A história é a história de um mangá que começa de forma muito diferente dos demais. Pode-se dizer assim, começa literalmente já de cara com a morte do protagonista em basicamente no início da obra, literalmente. Ele começa morrendo quando ele, de certa forma, ganha uma chance de voltar à vida. Logo no início, os primeiros episódios ele vai lá, ele infelizmente vai de Vasco e depois volta à vida. Ele faz o procedimento para poder voltar à vida. Quase que ele não consegue, mas por um pouquinho, como clássico de histórias de shonen, ele consegue desafiar até a própria morte e voltar à vida. Esse é Yu Yu Hakusho. A história que ficou mais icônica, na minha opinião, pelo anime do que pelo mangá. Mas em que a diferença principal entre o mangá e o anime é que o mangá conta a história completa. Além do torneio do poder e tudo mais, do que ele basicamente lutou, que ele foi pro inferno e conheceu seu parente, que ele virou meio que um demônio. E depois teve aquele campeonato e tudo mais. Acontece mais acontecimentos, ao qual até mesmo eu não me lembro bem, mas futuramente eu pretendo quando eu comprar mais volumes dele, pois Yu Yu Hakusho, como vocês podem ver, eu só tenho apenas esse volume, que tem o Koema aqui do lado. Pra mim, a história é muito icônica, pois eu gosto muito do sistema de batalha e tudo mais, o lado que eles se ajudam. Mas eu conheço, querendo ou não, essa obra por enquanto apenas com o anime. Eu vou falar muito, tanto que eu vou falar muito mais do anime, em que esse anime, por causa de sua dublagem, na minha opinião, foi um dos motivos pelo qual ele ficou extremamente conhecido, por causa de suas gírias, os termos ao qual foi usados, foi muito icônico na mente das pessoas mais noventistas. E o legal foi ver esse personagem que inicialmente lutou para defender o que para ele era justo, até mesmo eliminando um dos maiores maus e um dos maiores vilões, que foi o Toguro, que era o cara que sacrificou tudo da vida dele em busca de apenas poder. Ele sacrificou tudo que importante da vida dele, até mesmo a sua humanidade, para conseguir mais e mais e mais poder, até virar o que chamamos de o Super Léo Stronda. O massa é o Riei, com seus poderes de... Eu posso estar falando os nomes errados, mas um poder de flor e tudo mais, que ele consegue transformar uma flor num chicote, que é legal. Eu acho que esqueci o nome, eu tô confundindo, é o Cobra, com sua espada de poder, sua espada elétrica e seu penteado extravagante. Muito extravagante. A interação dele com a namorada barra amiga dele, em que ela literalmente ajuda ele em vários momentos difíceis. Pode dizer assim, a superar desafios. Com a sua fala e tudo mais, está lá sempre como um suporte. Então, não importa o quão difícil seja o inimigo, ele, junto com seus amigos, irão derrotar qualquer ameaça e defender a Terra de ameaças vindas do extraplano, no plano espiritual, que possam tentar tanto ferir os humanos normais quanto destruir o equilíbrio entre a Terra e o mundo dos demônios e o inferno. Manter esse equilíbrio. Para isso ele irá lutar. Até mesmo o engraçado é que ele, por depois de ter revelado mais para frente que ele era um demônio, ele escolheu não se alimentar de seres humanos, pois os demônios nessa história se alimentam de seres humanos.
para ficar cada vez mais fortes, que é o tenso. Que é o tenso disso, que mostra esse lado negativo. Mas o legal mesmo são as batalhas. As falas icônicas, como vocês podem perceber aqui, ó. Esse aqui é o volume 7. Acredito eu que esse aqui seja o volume que seja no Torneio do Poder. A quantidade de mangás em específico eu ainda não tenho na cabeça. Aqui, ó. A luta icônica em que ele tá lutando contra o cara que usa seus poderes espirituais junto com a cachaça. Ele é a arte do, como eu curiosamente gosto de dizer, do Rock Lee bêbado. Literalmente, ele luta com um fervor, como se fosse o Rock Lee bêbado. E as lutas sempre são marcantes, em que é mais resolvida através da porradaria do que necessariamente com o uso de poderzinhos. Eles têm poderes, mas não é tão o foco. Não é tanto usar magias ou elementos espirituais. Eles usam só em momentos ocasionais. Como o Leigan, que ele vai apontar aqui agora. Só que o engraçado é que no início o Leigan precisava carregar. Ele precisava de um certo tempo para poder carregar o poder dele na ponta do dedo e disparar. Como uma pistola. E vocês podem ver que os traços dele são bem mais simples nessa época, porque o que foca mais esse mangá, por ser um mangá icônico, é nas lutas e na história em si, no desenvolvimento de personagem, tanto que esse é uma das histórias mais icônicas e que muitas pessoas curtem ela até hoje. Quem conhece sabe. Muitos são por causa da dublagem em português, a antiga, que basicamente fazia várias referências daquela época, na linguagem do Yusuke Urameshi. Outros é por causa que gosta de animes de batalha. Batalhas intensas e que não tem, uma coisa é fato, essa obra não tem tanto o uso de poderzinho. A maioria tanto heróis quanto os vilões usam mais o poder, o poder do bom soco aplicado, e os poderzinhos é usado para upar o seu corpo para poder ir lá e resolver no mano a mano. Negócio aqui não é ficar dando ataque de poder toda hora, só usar apenas em horas necessárias e focar em resolver a coisa na porradaria. Mas é sempre legal assistir esse. O Koema é engraçadão, porque ele fica gerenciando lá os demônios. E ele tem umas falas muito engraçadas. A Coabra, no caso, a outra pérola são os diálogos. Mas isso está mais no anime, por causa da dublagem. Mas ainda assim, esses personagens são icônicos. E no futuro eu pretendo colecionar ele todo. Primeiro eu pretendo completar outras coleções de mangás que eu tenho aqui, para depois dar uma atenção a mais essa obra que para mim foi icônicas. E quando eu tiver mais vídeos falando do final totalmente dessa obra, quando eu já tiver lido todo o final, vou ver se eu faço, se vocês gostarem da ideia, um vídeo falando do final específico de Yu Yu Hakusho, análise, e fazer uma análise dele, o que eu achei dele. Se vocês gostarem da ideia, pode deixar aqui nos comentários. Obrigado por assistir um vídeo até aqui. Obrigado. E não se esqueçam de deixar um like. Compartilhe com algum colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não foi inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. E nos vemos até a próxima.